Bom dia, nós vamos dar continuidade agora à segunda aula sobre as propriedades elétricas passivas da fibra nervosa. E vamos continuar então do ponto onde nós paramos na última aula, que é esse esquema de um neurônio. Aqui nós temos o axônio e nós havíamos então começado a discutir a questão da atenuação espacial, então a chamada atenuação espacial, que é um fenômeno pelo qual o estímulo aplicado num certo ponto, ele vai diminuindo de intensidade à medida que nós vamos nos distanciando do ponto de aplicação do estímulo. E isso ocorre porque existe uma perda da corrente de estímulo ao longo da fibra, que é uma fibra tubular. Então ocorre uma perda dessa corrente ao longo da membrana da célula nervosa, como está esquematizado aqui, de modo que a corrente vai progressivamente diminuindo à medida que a gente se afasta da fibra, do ponto de estímulo de onde é feita a estimulação da fibra por meio de um pulso de corrente. Nesse caso nós temos uma corrente constante, então a gente observa que ocorre uma atenuação dessa corrente à medida que a gente se afasta. E, na realidade, o gráfico desta atenuação é representado dessa forma, e ele normalmente é considerado como sendo dado por uma equação exponencial, onde nós temos aqui a despolarização da fibra numa distância x, numa dada distância x ao longo do eixo da fibra, em relação à despolarização numa distância inicial, ou uma distância zero, que seria, por exemplo, esse primeiro ponto onde nós temos a saída de corrente. Observem que nesse tipo de gráfico nós temos uma relação entre a despolarização e a distância, e não entre a corrente e a distância. Na realidade, o ΔX, o ΔV numa distância x, que é a intensidade da despolarização, é igual à corrente que sai da membrana nessa região multiplicada pela resistência da membrana. Então, isso é a lei de Ohm, V igual a RI, então o ΔV é igual à corrente que multiplica a resistência. Cada trechinho de membrana que a gente considera, à medida que a gente se afasta, nós podemos admitir que tem uma mesma resistência. Então, na realidade, a variação do ΔV ou da despolarização com a distância se deve exclusivamente ao fato de que a corrente vai diminuindo de intensidade, porque vai ocorrendo uma perda de corrente, como vocês estão vendo aqui, em cada trecho da membrana. E vamos dizer, a taxa com que ocorre essa diminuição da corrente com a distância é dada por essa equação, e na realidade a gente tem que considerar o que a gente chama de constante de espaço, que eu já mencionei na aula passada, que é uma distância característica que depende da resistência da membrana do axônio, relacionada, então, no numerador, e da resistência longitudinal da fibra. Então, RL é a resistência longitudinal ao longo do eixo da fibra, RM é a resistência da membrana. Nós vamos olhar agora um circuito equivalente elétrico do que eu falei acima, de modo que aqui nós podemos entender um pouquinho mais de perto, um pouco mais de precisão, os conceitos que nós discutimos agora há pouco. Então, aqui nós temos novamente a fibra. A estimulação é feita através de uma corrente, nesse caso uma corrente constante. E, aliás, eu quero discutir um aspecto que ficou faltando aqui, que é em relação à maneira pela qual é feita essa estimulação. Nesse caso, nós estamos observando essa fibra no que a gente chama de steady state, ou estado estacionário. Ou seja, nós não estamos preocupados agora com o fator tempo. Nós estamos observando a fibra após um tempo relativamente grande, após o início da estimulação. Essa estimulação ela é constante, portanto não existem
alterações temporais nesse sistema. Todos os fenômenos estão ocorrendo de modo constante em relação ao tempo. O que nós estamos preocupados agora é com as variações ao longo da distância. Então, a gente chama essa situação de uma situação estacionária. Depois nós vamos ver como entra o fator tempo nessa descrição. Então, voltando agora ao equivalente elétrico, da situação estacionária, portanto, é o circuito elétrico equivalente do steady state, vocês observem que nós não colocamos aqui o capacitor ou capacitância elétrica da membrana, porque a capacitância elétrica da membrana ela só é relevante nos transientes, ou seja, nas situações onde está ocorrendo uma variação temporal do fenômeno. Na situação estacionária, a capacitância da membrana ela não tem importância, ela não interfere. Então, vamos observar aqui, talvez até com um pouco mais de aumento, vamos observar aqui então o que acontece quando é injetada essa corrente através desse ponto, e nós podemos agora então dividir a membrana e na realidade o oxônio em pequenos trechos. Cada trecho nós vamos atribuir uma resistência Rm, e entre cada dois trechos do oxônio existe uma ligação através de uma resistência longitudinal. Então a corrente ela entra por aqui, ela sai por aqui, mas uma parte da corrente continua longitudinalmente passando por essa resistência. Aí uma parte sai por aqui, uma parte vem por aqui. Então em cada ponto, em cada nó que vocês estão observando aqui, ou em cada encruzilhada, por assim dizer, dessas duas resistências, a corrente ela sofre uma bifurcação. Uma parte sai para fora da fibra e uma parte continua por dentro da fibra rumo ao próximo trecho. Então aqui ela sai por aqui, continua, mas em cada um desses trechos a corrente vai perdendo a intensidade, e vocês estão vendo que essas setas estão cada vez menores, cada vez mais fracas. Então isso vale apenas para a situação estacionária. Agora, o que acontece quando nós levamos em conta o fator tempo? Se nós observarmos agora a fibra sendo estimulada por uma corrente, e nós agora nos preocuparmos com o que acontece desde o início do estímulo, ou seja, desde o instante onde é iniciada a corrente, e de que maneira evolui a despolarização na fibra à medida que passa o tempo. Portanto, nós estamos preocupados agora com o transiente. Nós vamos ver que agora é necessário colocar a capacitância elétrica da membrana em paralelo com a resistência. As resistências são as mesmas, a resistência de membrana é a mesma do steady state, a resistência longitudinal é a mesma. A diferença agora é que nós incluímos um elemento que é a capacitância elétrica da membrana, porque agora esta capacitância ela tem a propriedade de armazenar cargas transitoriamente. Depois de um longo tempo, a capacitância, vamos dizer, ela se enche de cargas, ela não varia mais a voltagem, e agora todas as cargas passam a sair, toda a corrente passa a sair pela resistência. E aqui nós temos então uma variação, um gráfico típico da variação temporal da despolarização da membrana em função do tempo. Então vocês observem que no instante zero ocorre uma variação rápida da despolarização, e depois a despolarização vai tendendo a atingir um valor estacionário, e depois desse período, desse intervalo, ela não se modifica mais, estando mantida a corrente estimuladora. E isso acontece no primeiro trecho com uma intensidade representada por aqui, e no segundo trecho esse fenômeno vai acontecer qualitativamente da mesma forma, mas com uma intensidade menor, e progressivamente com uma intensidade menor. Para alguns alunos que têm alguma dificuldade em entender o que acontece quando nós temos
uma resistência em paralelo com uma capacitância, e esse sistema é estimulado por uma corrente constante, nós usamos aqui uma comparação que tem funcionado para muitos alunos. Eu tenho já observado isso, que muitos alunos que não entendem este modelo acabam entendendo o que acontece aqui. Então, na realidade, aqui não está acontecendo nada, nós não precisamos nos preocupar com isso. É apenas um esquema mostrando uma membrana que não está sendo estimulada. O que nós vamos nos concentrar é nesse desenho de baixo, onde nós temos agora uma célula, para simplificar a descrição, uma célula está sendo estimulada por uma corrente através dessa pipeta que furou a membrana, penetrou no citoplasma, está injetando corrente elétrica, conforme vocês podem ver por essas duas setas. Uma parte da corrente, ela entra no citoplasma e ela vai descarregando as cargas negativas inicialmente presentes no citoplasma. E uma outra parte da corrente vaza para fora da célula, através da resistência da membrana, e definindo então essa corrente IM, que é a corrente de membrana. Esse modelo biológico ele está representado aqui no modelo elétrico. Então vocês estão vendo que agora esta corrente, essa seta vermelha é a corrente que está penetrando na membrana por dentro, através do citoplasma, atravessando a membrana e saindo para fora ao potencial zero, aqui ao extracelular. Mas nesse trajeto nós temos a membrana, e a membrana tem uma propriedade resistiva e ela tem uma propriedade capacitiva. Então, uma parte da corrente descarrega o capacitor e uma parte da corrente atravessa a resistência. Qual a parte da corrente que segue qual caminho depende do instante em que nós consideramos esse estímulo. E isso é um pouquinho complicado para entender o modelo elétrico, mas vocês podem ver aqui um modelo hidráulico que representa absolutamente o mesmo fenômeno, evidentemente com uma analogia hidráulica e não elétrica. E aqui então nós temos o estímulo na forma de um jato de água, um fluxo de água penetrando neste reservatório que vocês estão vendo aqui. Esse fluxo de água, ele vai encher o reservatório, mas exatamente no momento em que o reservatório passa a ter um mínimo volume de água, ele já começa a vazar, porque aqui no fundo do reservatório nós temos um tubo aberto que permite o vazamento da água. Evidentemente esse fluxo de água é muito grande e normalmente ele vence o fluxo de vazamento. Nós vamos ver o que acontece então. Então logo no início, onde é ligada essa torneira jogando água no reservatório, o reservatório começa a se encher e evidentemente, como o nível do reservatório está muito baixo nesse instante inicial, o vazamento aqui é muito pequeno. Então nós podemos dizer que praticamente toda a água jogada no interior do reservatório vai se acumular no interior do reservatório e muito pouca água vai vazar porque não existe pressão ainda para ocorrer esse vazamento. Isso aparece aqui no gráfico, mostrando que no início a taxa de enchimento do reservatório, então isso aqui é o nível do reservatório, isso é o nível do reservatório, esse nível que vocês estão vendo aqui, está representado aqui, e isso aqui é o tempo. Então logo que é iniciado o estímulo, o ritmo de enchimento, ou velocidade de enchimento do reservatório é muito alta, como está representado aqui por essa inclinação muito grande da curva. À medida que o reservatório vai se enchendo, o vazamento vai aumentando, porque a pressão, o nível aumenta, a pressão aqui dentro aumenta e o vazamento vai aumentando. Até o momento em que o nível de água atinge um valor tal que o vazamento atinge um valor suficientemente grande para igualar o valor, igualar a intensidade do jato de água que está entrando. Nesse momento o nível do reservatório não aumenta mais. Isso que está acontecendo aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, do ponto de vista hidráulico, é exatamente o que está acontecendo aqui do ponto de vista elétrico.
Então nós podemos agora ver, e eu vou mais ou menos terminar essa aula mostrando para vocês já um modelo hidráulico dessa propagação eletrotônica em steady state. Então, nesse modelo hidráulico, nós vamos representar a membrana do axônio como sendo uma série de reservatórios que estão unidos por tubos cuja resistência hidráulica é RL. Evidentemente, esse RL equivale a este RL que vocês estão vendo aqui. O grau de despolarização da membrana, ou potencial de membrana, é representado pelo nível do reservatório, que está aqui. E como ocorre um vazamento, vocês estão vendo que aqui ocorre um vazamento através das resistências RM, esse vazamento é representado no modelo hidráulico por um furo na parte inferior de cada reservatório, permitindo então o vazamento d'água para fora. Então, evidentemente, quanto maior o nível de água aqui, maior vai ser a intensidade do vazamento. Então, quando nós começamos a jogar água no primeiro reservatório, que corresponde então a iniciar o estímulo de corrente elétrica numa dada região da fibra, essa água vai entrar por aqui. Uma parte da água vai seguir para o próximo reservatório, através da resistência longitudinal, como fazendo analogia aqui, uma parte da corrente segue para o próximo trecho, através da resistência longitudinal, e uma parte da água vaza. A parte da água que segue à frente pela resistência longitudinal vai encher o segundo reservatório. E à medida que o segundo reservatório começa a se encher, ele também vaza, e assim por diante. De modo que aqui nós temos, depois de um tempo relativamente grande, esse estímulo, essa torneira continua aberta, e esse sistema adquire esta conformação estacionária. Isso aqui não muda mais com o tempo. O que vocês estão vendo aqui não muda mais com o tempo. Vamos só dar um zoom aqui antes de terminar a nossa aula. Isso não muda mais com o tempo. E agora nós podemos observar que, se nós fizermos um gráfico dessas alturas, dos níveis de água em cada reservatório, nós vamos ver que ele segue mais ou menos esta equação exponencial, absolutamente análogo, de uma maneira absolutamente análoga ao que nós descrevemos para a fibra e para o modelo elétrico. Então, eu agradeço a atenção de vocês e obrigado.